fica com a tabelinha do lado, sabe? E você vai ver que tem uma hora que você vai decorar automaticamente. Hey, what's up guys? Fala galera, beleza? Welcome to Magic English with Luke. Bem-vindos ao Magic English with Luke. And let's go to our A-Class. Vamos para a nossa 8ª aula. Bora comigo. Na nossa última aula, a gente viu o Past Simple do verbo to be. E como a gente já sabe, o Present Simple é dividido em dois. Igual o Past Simple é dividido em dois. Por quê? Porque a gente estuda como estrutura a frase diferente. Então a gente sabe que a gente divide ele entre verbo to be e todos os outros verbos. Semana passada, a gente aprendeu Past Simple do verbo to be. Agora nós vamos aprender como conjugar o Past Simple de todos os outros verbos. Então como é que a gente conjuga os verbos no Past Simple, sem ser o verbo to be? Bom, é um pouquinho diferente, galera. Vamos lá. Na afirmativa, ou seja, na positiva, vai entrar uma regrinha nova. O que acontece? Existe um negócio no inglês que chama verbos regulares e verbos irregulares, tá? O que é isso? Verbos regulares são aqueles que terminam em ed. Ou seja, por exemplo, to work. Verbo no infinitivo, certo? Você tira o to, escreve work e coloca ed no final. Worked. Esse é o past simple de work. Então, I worked. Eu trabalhei. Por exemplo, to start. Começar. Verbo no infinitivo. Tira o to. Coloca start mais ed. I started. Eu comecei. Dance. Verbo regular também. To dance. Verbo no infinitivo. Tira o to. Dance. Coloca ed no final. Os verbos no passado, eles não têm diferença em relação ao sujeito. Então, ou seja, qualquer sujeito, ele conjuga do mesmo jeito. I danced, she danced, he danced, it danced, you danced, we danced, they danced. Então, qualquer sujeito, você sempre conjuga da mesma forma. Não é que nem o presente, por exemplo. Ou, por exemplo, que nem o past simple do verbo to be, também que tem variações com o was e o were. Aqui não tem. Aqui é tudo igual. Tá? Então a gente só tem que prestar atenção realmente nos verbos mesmo, que a gente vai ver regulares e irregulares. Por enquanto a gente só viu os regulares, que são terminados em ed. Vamos para algumas regras de spelling. Não é difícil aqui, tá? Aqui é um pouco mais simples do que no presente, tá? Vamos lá. Alguns verbos terminados em y, tá? Não decorem isso, gente, de novo. Isso daqui vai vir com o tempo, com a vivência. Da mesma forma do português, por exemplo. Ah, qual o verbo que escreve com 2 S, qual o verbo que é com C cedilha, essas coisas a gente realmente foi praticando na nossa vida, no dia a dia e foi vindo, sabe, com a vivência mesmo. Então, por exemplo, to try, tentar, o verbo no infinitivo. Tira o to, try, termina com Y. Esse verbo try, o que você vai fazer? Você vai tirar o Y e vai colocar IED no final. Tried. Por exemplo, he tried. Ele tentou. Study também termina com Y. To study. Não são todos, tá? Que termina com Y que você tira o Y, tá? São alguns. Por isso que eu falei pra você, não decore. Você realmente vai praticando e vai ver que isso daí vai ficando na sua cabeça. Copy. To copy. Copiar. Tira o Y. IED. Coloca o IED no final. E, por exemplo, esses dois verbos. Stop and plan. To stop, parar. To plan, planejar. Esses dois verbos, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai dobrar a última letra e adicionar o ed. I stopped, por exemplo. Eu parei. Planned. Coloca to plan, verbo no infinitivo, planejar, tira o to, aumenta um N, coloca o ed. I planned. Eu planejei. Bom, esses são os verbos regulares, são fáceis. Então a maioria, assim, eu diria pra vocês, assim, 98% vocês colocam o ed dos verbos regulares. Aí 2% vocês têm aí o ied, ou você dobra, por exemplo, a letra e coloca o ed, tá? Agora vamos para os verbos irregulares. Esse aí é um pouco a assombração da galera, mas não se assustem, de novo, gente, é uma coisa que vai vir com o tempo, fica com a tabelinha do lado, sabe? E você vai ver que tem uma hora que você vai decorar automaticamente. Gente, a lista é extensa, tem bastante verbo irregular, mas eu vou falar alguns pra vocês, eu vou falar 10 verbos irregulares pra vocês, mas eu vou disponibilizar nos meus slides a maioria dos verbos que a gente mais usa. To begin. To begin é começar. Como ele é irregular, ele não termina em ed, ele fica diferente. É begun. To drink, beber. Drank, bebeu, ou passado de drink. To forget, esquecer. Qual que é o passado de forget? Forgot, esqueceu. To see, ver. Passado de see, saw. I saw,
she saw, he saw, they saw, we saw. To think, pensar. Passado de think, thought. To speak, falar. Passado de speak, spoke. Take, to take, pegar. Passado de take, took. To meet, conhecer, se encontrar. Passado de to meet, met. To know, conhecer. Passado de to know, knew. Você percebe que o K, esse K aí você nem pronuncia. To bring, trazer. Passado de to bring, brought. Vamos ver esse exemplo aqui com o verbo to watch, que é assistir. They watch TV every day. Eles assistem TV todos os dias. Em que tempo verbal que está essa frase? Se você falou present simple, tá correta. Então, they watch TV every day. E se eu quisesse passar essa frase pro passado? Mas, óbvio que eu não poderia colocar todos os dias, né? Então, por exemplo, vamos colocar yesterday evening, ontem à noite. Eles assistiram TV ontem à noite. Como é que eu passo watch para o passado? Watch é um verbo o quê? Regular ou irregular? É um verbo regular. Se é um verbo regular, a gente coloca só ed ou aquelas IED no caso, mas a gente sabe que o watch é só colocar ED no final. Então, they watched TV yesterday evening. Como a gente já sabe, não importa o sujeito que tem na frente, o verbo sempre vai ser watched. Não muda a variação. Nunca muda. Galera, antes da gente ir pra negativa e pra interrogativa do past simple, vamos lembrar que tem aí o verbo to do, fazer. Nós temos o verbo to do, fazer, da mesma forma que a gente tem no present simple. Lembra o to do, fazer? Esse to do, fazer, como é que ele fica no passado? Ele é um verbo irregular e ele fica sendo did. I did, eu fiz, she did, ela fez, they did, eles fizeram. Por que eu vou falar isso pra vocês agora? Porque o verbo existe, to do. Só que, da mesma forma que a gente usa o do e o does como auxiliar no present simple, em perguntas e negativas, só para apontar que a frase está no present simple e está na negativa ou na interrogativa, a gente também usa aqui um auxiliar. E o auxiliar também é o do, só que ele está no passado, então ele é o did. Não tem verbos regulares, não tem verbos irregulares na pergunta e nem na negativa. O passado, ele está no did, está no auxiliar ali. E de novo, todos os sujeitos são iguais. I did not work, she did not play, he didn't watch, they didn't have. Todos os verbos ali você vai usar no infinitivo, porque o passado está no did. Então, they didn't see, they didn't do. A gente também tem, por quê? Porque é o verbo fazer. Eles não fizeram. They didn't do. Lembra, a gente tem o they don't do. Eles não fazem. Agora, a gente tem o they didn't do. Eles não fizeram. Nós temos o verbo do ali também. O did not é só o auxiliar. Então, como é que é a question? Igualzinho o present simple, galera. Só que ao invés do do no present, você vai usar o do no past, que é o did. Então, como é que é? Você lembra que você pega ali o do? Do you work? Você trabalha? Vai ficar como? Did you work? Você trabalha? Did she start? Ela começou? Did you watch? Você assistiu? Did they have? Ele tinha? Did she see? Ela viu? E de novo, você não traduz o auxiliar. Ele só tá te mostrando ali que você está no past simple, numa pergunta. Se fosse ali, ó, did you watch? Essa frase está no past simple. O que significa então? Do you watch? Você assiste. Did you watch? Você assistiu? É diferente conotação, só isso, entende? Por isso que você tem que aprender os tempos verbais, para você saber como fala com a pessoa. É por isso que a gente aprende os tempos verbais. Não necessariamente você precisa saber o nome dos tempos, mas você precisa saber como usá-los. Vamos agora para alguns exemplos. I played soccer, but I didn't play volleyball. Então, eu joguei futebol, mas eu não joguei vôlei. Então, a primeira parte da frase está no infinitivo, ou seja, na positiva. I played soccer. O verbo to play, no infinitivo, ele é regular. Por quê? Porque ele termina em ed. Por isso que tá I played. É assim que ele aparenta no passado. Played. Agora é negativa. I did not or I didn't play. Agora o verbo fica no infinitivo. Por quê? Porque o passado já está no auxiliar, did. I didn't play volleyball. We went to the movies last Saturday. Então, nós fomos no cinema no último sábado. Qual que é esse verbo? Went. Essa frase está na positiva também, está na afirmativa. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma pergunta, não começa com did, e não tem nenhum did not. Então, só pode ser afirmativa. O verbo went é o verbo irregular go.
To go, no passado, ele é um verbo irregular e ele fica went. Então, I go, eu vou. I went, eu fui. Então, we went to the movies last Saturday. Então, nós fomos para o cinema no último sábado. Why did your sister call you? Por que a sua irmã te ligou? Bom, a gente sabe que aqueles question tags, aquelas perguntas, por quê, como, quando, sempre vem primeiro. Então, why? Por quê? Agora vem o resto da frase. Did your sister call you? Who is your sister? Quem é a sua irmã? She, é ela. Então, why did she call you? Por que ela te ligou? Pergunta começa com did. Então é past simple. Qual que é o verbo? Ligar, to call. Por que tá no infinitivo? Porque já tem o passado no did. A gente já sabe. Não precisa no passado de novo. Did you do the shopping? Você fez as compras? Olha aí o verbo to do. Fazer. É uma pergunta. Did you do? Você fez. O verbo é fazer, to do. O auxiliar tá ali, did. Você não traduz, lembra? Did you do the shopping? Você fez as compras? No. I didn't have time. Não, eu não tive tempo. I did not have time. Qual que é o verbo? Have, ter. Verbo no infinitivo porque a gente está usando a frase na negativa. A negativa, o passado está no did not. Beleza? Short answers, respostas curtas. Por quê? Ué, porque toda pergunta tem a resposta, não é? Então, por exemplo, did you go to the mall? Você foi ao shopping? Você pode responder, sim, eu fui ao shopping. Concorda comigo? Você pode responder ela de uma forma comprida ou de uma forma mais curta. E as short answers servem para isso. Lembra que no present simple, as short answers, você usa o auxiliar para responder? Por exemplo, do you like? Você gosta? Yes, I do. Sim, eu gosto. No, I don't. Não, eu não gosto. Does she like? Ela gosta? Yes, she does. Or no, she doesn't. Bom, aqui a gente também vai usar o auxiliar, gente. A gente vai usar o didn't. And you did. Então, por exemplo, did you like? Você gostou? Yes, I did. Sim, eu gostei. No, I didn't. Não, eu não gostei. E lembrando que como o sujeito não muda pro did, todos são iguais. Então, yes, I did. Yes, she did. Yes, he did. Yes, it did. Yes, we did. Yes, you did. Yes, they did. E para negativa, todos os sujeitos também são iguais, mas você usa o didn't. Vamos para alguns exemplos de short answers. Did you see Joe yesterday? Você viu Joe ontem? No, I didn't. Não, eu não vi. Ou, no, I did not. O passado já está no did, e aí a resposta também é no passado. Did it rain on Sunday? Choveu no domingo? Yes, it did. Sim, choveu. Você pode perceber que o sujeito da frase é it. Como se você fosse falar aqui choveu no domingo. Mas em vez de você falar aqui, você fala só choveu no domingo. Yes, it did. Sim, choveu. Então você usa o mesmo sujeito. Yes, it did. Sim, choveu. Did your parents have a good holiday? Seus pais tiveram um bom feriado? Your parents, sujeito da frase. They have, verbo no infinitivo. Did, auxiliar, past simple. Yes, they did. Sim, eles tiveram. Bom, agora você sabe como falar no presente e sabe como falar no passado. Olha só, você sabe como se comunicar já em 2 tempos diferentes. Não esquece que seus estudos ainda não acabaram, tá? Eu vou disponibilizar o site dessa aula com as explicações do past simple, com todos os outros verbos e os exercícios, mais o game interativo para vocês e os meus slides pessoais. Ó, e não esquece, hein? Thumbs up, curte aí, subscribe, se inscreve and share. Compartilha com seus amigos. See ya!